vai dar início vendo umas questõezinhas relacionadas à definição da literatura, não é? E ela é bem, no início da apostila, ela é bem abrangente, dando como sendo toda a palavra escrita, só que a gente precisa ter em mente que a literatura acompanha o momento histórico da época. Então, nós temos dois pontos de vista, a questão da linguagem e a questão do momento histórico. Então, a gente precisa estabelecer essa relação entre as duas questões, né? Linguagem e momento histórico. Bom, dentro da literatura tem alguns aspectos importantes que a definem, né? A questão da ficção, né? Que o escritor, o autor nos passa a realidade de mundo, retrata ao povo, os seus costumes, os seus hábitos, não é? Daquele momento. E através da criação deste mundo na visão dele, né? Ele nos passa essa visão dele de mundo. E aí? Por que ficção? Porque a ficção é um mundo recriado pelo autor, pelo escritor, né? Não é a realidade em si. Ele se baseia na realidade para passar esse momento, né, que ele acha importante retratar relacionado ao povo. E a linguagem? Bom, como a literatura segue o texto literário, segue uma forma, né, ele tem a questão estética, ele usa palavras rebuscadas, não é? Não a nossa fala normal do dia a dia. Ele não, na maior parte do tempo, ele usa, o autor, o escritor, ele tem a preocupação estética, não é? Da perfeição formal, né? Se utilizando de palavras rebuscadas para passar a comunicação, né? Objetivando, né? Mostrar essa ideia de mundo que ele quer nos chamar a atenção. Bom, como a literatura objetiva a comunicação, então a gente tem que se ater à questão dos elementos básicos da comunicação, como emissor, né, quem passa a mensagem, o receptor, que recebe a mensagem, o canal, que seria o livro, a revista, a televisão, o jornal, né, o código, que seria o nosso idioma, né, e a mensagem propriamente dita. Então, na literatura, o texto literário, ele tem aparece mais a função da linguagem, que é a emotiva, né? Predomina a linguagem, a função emotiva. Então, o texto literário, ele é mais subjetivo, né? Porque é o que o escritor quer nos passar, essa visão de mundo que ele quer nos passar. Então, é mais importante a gente ler também entre linhas, né? Então, aí em seguida, nós temos poética. Poética é o estudo da poesia. E aí, dentro da poesia, nós temos que ver a questão do ritmo, da forma, né? Do significado, né? Que acontecem dentro da poesia. E assim, o autor, o escritor, ele se aproveita de recursos fonéticos para nos passar
aquela poesia, aquela forma de ele nos passar o conteúdo que realmente importa. Bom, aí, a estrutura do poema. Qual é a estrutura do poema? A estrutura do poema é o verso, a estrofe e a rima. Então, o que é o verso? O verso é cada linha do poema. E o número de versos vão constituir a estrofe. E a rima seria aquela melodia que acontece devido aos sons das palavras, que são parecidos, né? Que aí o escritor, o poeta, procura nos chamar atenção através dessa musicalidade para o poema, né? Então, essa questão é bem importante também, é bom vocês estudarem bem, né, a questão desses componentes do poema, né, verso, estrofe, rima. É bem importante ter a definição em mente. Aí, na apostila, nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade. Aí, o que nos pergunta ali? Por sua vez, cada conjunto de versos, até o espaço em branco, é chamado estrofe. Observe no poema acima. Então, quantos versos e quantas estrofes temos no poema? Neste poema, nós verificamos que tem 4 estrofes e 18 versos, certo? Então, o que seria a rima? A rima é esse aspecto rítmico que tem dentro do poema, né? Essa repetição de sons entre as palavrinhas, né? E qual é a matéria que estuda os sons? É a fonética. Então, fonética, que nos é comentado ali no finalzinho da questão da definição de poesia, é a semelhança fonética entre as mesmas, né? Entre as palavras. Então, fonética é o estudo dos sons. Aí nós possuímos as rimas internas, que acontecem dentro do verso. Nós temos as rimas externas, que são as últimas palavrinhas de cada verso. Tá? E como é que elas vão acontecer? Né? Elas se subdividem em emparelhadas, né? E as rimas são caracterizadas pelo uso da palavra, da letra maiúscula no final, né? Por exemplo, ali, aos que me dão lugar no bonde e que conheço não sei de onde, aos que me dizem terno adeus, sem que lhes saiba os nomes seus. Então, vocês verificam que elas se agrupam, né, de duas em duas. Por isso, A, B e B. Né? Então, são as rimas emparelhadas. Já na outra estrofe, nós temos exemplos de rimas interpoladas. Podem verificar no finalzinho de cada verso. Amoníaco rima com zodíaco, rutilância com infância. Então, é a primeira com o quarto e a segunda com o terceiro. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Aí, nós temos as alternadas, quer dizer, a primeira vai fazer rima com a terceira e a segunda com a quarta. Por isso, fica AB, né? Como no exemplo dado ali. Então, poeta vai rimar com planeta e eco com boneco. Mas ainda tem uma outra divisão quanto às rimas. Quando ela for rica, ela vai ser de classes gramaticais diferentes, como, por exemplo, vai haver uma rima de um substantivo com um adjetivo.
E quando ela for pobre, vai ser entre palavras de mesma classe gramatical, vai ocorrer entre substantivo e substantivo. Por isso, essa diferença. E perfeitas ou imperfeitas, elas se caracterizam por ter as mesmas sílabas tônicas. A sílaba tônica ser marcada na mesma do que a outra palavra, do que o outro substantivo, enfim. Então, ela vai ser perfeita. E se for diferente a sílaba tônica entre as palavras que estão rimando, ela vai ser imperfeita. Ok? Acredito que essa questão fique bem tranquila para vocês. Procurem estudar também essa parte, não é? Para a gente ter depois lá mais adiante a gente ter um bom entendimento quando se aprofundar mais a questão do poema, né? Da poesia em si, ok? Então tá. Aí nós temos a poesia moderna. Na poesia moderna, a gente vai seguir a forma dos clássicos, porque como o Brasil não tem Idade Média e o que se teve de literatura nossa propriamente dita começou lá em 1600, mas ainda uma literatura mais informativa, mais até com relação à questão da vinda dos jesuítas, era mais direcionada à catequese, né, do povo que havia aqui, que era o povo indígena. Então, por muito tempo se seguiu a forma ditada pela Europa, né, porque o Brasil estava engatinhando, estava começando a sua literatura propriamente dita. Então, por isso, na poesia moderna, que já é no século XIX e XX, aí sim ela vai começar a ter uma ruptura com os modelos da Europa. Então, por isso, ela vai adquirir uma característica mais nossa, mais nacionalista, mais dos nossos poetas, enfim, dos nossos autores e escritores. Então, o que é importante nessa poesia moderna, né? Devido às diferenças de tecnologia social e econômicas, né? O que a gente precisa marcar aqui como características dessa época, dessa fase da literatura? É o rompimento com os preceitos da gramática, né? A ausência de metrificação, então vai ser o verso livre, né? Vai aparecer mais o verso livre, a linguagem mais cotidiana, porque quer retratar mais o dia a dia do povo, né? Emprego de palavras não tão rebuscadas, espontaneidade, já que registra o dia a dia, né? Apreensão de alguns momentos líricos, né? O eu lírico, então, não vai se destacar tanto como em outros momentos, como lá no barroco, não é? Então, libertação da lógica, então não vai se buscar conceitos para se chegar ao objetivo, vai ser com um mínimo de palavras, né? Então, não há limitação e qualquer tema pode ser utilizado para poesia. Como a gente verifica aqui, né, neste textinho de Drummond, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia.
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, o que se verifica nas entrelinhas? Que se fala do sentido do amor, dos desencontros e encontros que há no amor, né? E isso é o que o poeta Carlos Drummond de Andrade quer nos mostrar com essa estrofe. Bom, pessoal, acredito que seja isso com relação à poesia. E aí nós entramos já na definição de texto literário e texto não literário. Aqui é bem importante vocês terem bem tranquilo, bem definido o que é um texto literário e o que não é um texto literário. Quais são as diferenças entre eles? Né? O texto literário ele tem uma preocupação da forma, da estética, né? Ele apresenta mais a função poética, né? Da linguagem. Ele faz relações de sentido entre as palavras e é uma reflexão sobre a realidade. Já o texto que não é literário, ele usa a linguagem referencial, mais objetiva, né? Ele informa mais, né? Ele não... As relações entre as palavras são mais restritas, né? Porque não tem a ficção, não tem a criação de um novo mundo, ele apenas informa, né? sobre algum assunto, ok? Então, ali nós temos que prestar bastante atenção no texto literário. Então, é a valorização da forma, a reflexão sobre erro real, que aí ele vai ser verossímil ou não. Verossímil, ele vai retratar o mundo mais parecido com o que é na realidade. Por isso, ficção ou não. E quanto à linguagem, a maneira que formas, que função ele vai usar no passar esse texto, né? Esse texto literário ou não. Por exemplo, nós temos o seguinte texto sobre a cana-de-açúcar, que diz assim, ó: originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapé, além da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. Bom, aí nós temos um outro texto que também nos fala sobre o açúcar, só que ele tem algumas diferenças deste que eu acabei de ler. Bom, o açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia, da esquina e tampouco fez Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso, no regaço do vale.
em lugares distantes, onde não há hospital nem escola. Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar em usinas escuras. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Bom, aí nós temos a seguinte pergunta na nossa apostila. Quais diferenças e semelhanças podemos apontar sobre os dois textos? Qual pode ser considerado um texto literário e por quê? Bom, tendo em mente as características do texto literário e do texto não literário, podemos classificar o primeiro como sendo não literário. Por quê? Porque ele apenas informa, ele não é subjetivo, né? Ele não passa a opinião do autor ou do escritor sobre o mundo, ele apenas usa de uma linguagem mais formal e nos passa a informação que ele gostaria. Ele gostaria não, que a respeito da cana-de-açúcar. Já o segundo texto, ele já é em forma de versos livres. Aparecem palavras rebuscadas, metáforas, né, comparações do café, né, como um beijo de moça ao paladar, não é? Então, a linguagem subjetiva, não é? Então, ele se caracteriza por ser um texto literário, por todas essas diferenças que ele tem em relação ao texto não literário. A forma, a linguagem, não é? Então, é o que marca mais o texto literário do texto não literário. Acredito que eu esteja ajudando vocês a tirar as dúvidas com relação a essa partezinha. Acredito que seja bem tranquilo. E aí nós temos o conto. Bom, o conto, ele se caracteriza por ser uma narrativa curta, né? Dentro de um ambiente bem delimitado, um espaço bem delimitado, com poucos personagens, né? Há apenas um conflito que vai ser resolvido. Então, ele é um texto bem curto. E aqui, como há poucos personagens, ele não se tem muito em descrições psicológicas, né, dos personagens em si. O narrador é em terceira pessoa. Quando o narrador é em terceira pessoa, ele não faz parte do conto, né? Ele apenas observa. Quando já em primeira pessoa, ele é um narrador personagem, ele faz parte do conto. E aí nós temos um exemplo ali de Uma Vela para Dario, de Dalton Trevisan, né? Que nos fala de uma pessoa que caminhando na rua passa mal, né? Ele dá toda a localização em que essa pessoa se encontra, as suas vestes e toda a reação que há em torno desse homem de Dario que passa mal e que as pessoas não dão a verdadeira importância que tem o ser humano no momento que está precisando de socorro. E acabam até por roubar os pertences dele, né? Então, aqui, o que o autor quer nos mostrar? Que o que menos importava era atender a necessidade primeira da pessoa como ser humano, né? Socorrer.
enquanto pessoa que não valoriza o outro, né? Que não tem empatia para com o outro. Eu acho que esse texto nos mostra bem, né? Caracteriza bem o conto. Aí em seguida nós temos a crônica. A crônica, ela é atemporal, quer dizer, ela pertence àquele momento, mas aqui não aparecem personagens. Aqui é a ideia do autor, do escritor, a respeito de um assunto, de um momento que ele registrou, que ele achou importante comentar, né, dando a sua opinião. Ou também a opinião que ele verifica entre a sociedade. Então, a crônica é próxima ao conto e próximo ao poema. Mas nós encontramos crônicas em jornais, em revistas, né, que é o registro do cotidiano. Temos exemplos como Luiz Fernando Veríssimo, né, Clarice Lispector. Aí se verifica também que não aparece diálogos. Então, o narrador é o próprio autor, né? Ele mostra a experiência de vida que ele tem e a sua opinião sobre essa experiência de vida que ele quer nos passar. Ele faz uma reflexão a respeito, não é? E ele se utiliza de uma linguagem mais coloquial, porque ele está falando sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, aspectos do dia a dia também. E aí nós temos um exemplo de uma crônica de Lima Barreto, que enfatiza o valor da mulher perante a sociedade, né? Que não é dado devidamente o valor da mulher, não é? Acredito que com relação à crônica seria isso. Aí nós temos a literatura oral. Bom, a literatura oral é baseada em lendas, em mitos antigos, passados de uma geração para outra. Então, na maior parte dessas lendas, desses contos e provérbios, não se tem autoria, né? E difere de um lugar para outro. Por exemplo, no Amazonas se tem a lenda do boto. Por quê? Por que essa lenda do boto? Porque lá na época da escravidão, muitas mulheres apareciam grávidas, né? E se dizia, né? Se contava que era devido ao boto, e que esse boto ele aparecia em algumas noites de lua cheia e se transformava num belo moço e que saía à procura da sua amada, vamos dizer assim, para aquele momento. Para isso se criou, essa lenda se criou no momento da escravidão, que haviam muitas mulheres que apareciam grávidas em função dos senhores de engenho, enfim, né? O que acontecia naquela época, né? Procurou-se retratar aqui. E esses contos, essas lendas, né? Que foram passando de geração em geração, muitas vezes serviu de material para que os historiadores e antropólogos pudessem estudar, né, os costumes, os hábitos daquela época, daquele momento, né, e colhendo informações, né, enfim, da cultura de um povo. E também havia algumas festas populares em que se cantava
cantava, se ensinava textos e também estes faziam parte do nosso folclore, né? Como nós temos o Saci Pererê, o Curupira, o Negrinho do Pastoreio, a Caipora, o Boitatá e como eu ilustrei a lenda do Boto. Aí nós passamos para os gêneros literários. Quais são eles? É o épico, que são as epopeias, as narrativas, o lírico, que é a declaração que antes acontecia de poemas junto com um instrumento chamado lira, e o dramático, que eram as encenações, como no caso de Romeu e Julieta, né? Então era o teatro propriamente dito, né? Que o roteiro seria a peça em si. Mas os textos épicos, o que eles narram? Eles narram a história de um povo, guerras, aí se pode se falar na mitologia grega, como as epopeias, né? E, por exemplo, Ilíada e Odisseia de Homero. E elas nos falam de quê? De guerras, aventuras, gestos heróicos desses heróis e seus feitos. E o gênero lírico, como eu disse, são os poemas recitados ao som da lira, que costumavam ocorrer na Grécia Antiga, né? E então expressava-se ali mais a subjetividade do autor, do escritor. E aí nós temos o gênero dramático, né? As cenas que eram vistas no palco de teatro, que deveriam ser imaginadas, elas não tinham um script, vamos dizer assim, como agora se tem, não é? Apenas se acompanhavam essas cenas. E daí se originou as comédias, os romances, né? Tragédias também. E também isso remonta à Grécia Antiga, né? Como o Brasil é um país novo, então muito se copiou, enfim, se buscou a Europa lá fora para se ter uma base, para se poder se guiar quanto à forma, como era a estrutura propriamente dita de um texto dramático. Bom, gêneros literários. Por que gêneros literários? Porque eles são parecidos entre si, eles seguem uma forma, né, parecida entre si. Como o épico são narrativas, né, de um povo, de uma nação. O lírico são poemas recitados ao som da lira. E o dramático são textos criados para serem ensinados. Por isso esse nome. E aí nós temos como exemplo, né, o texto de William Shakespeare, que é Macbeth, que também relata fatos do rei, guerras, né, entre esses personagens. Dessa tragédia grega construída por William Shakespeare. Aí, diante desse conteúdo que se viu, o importante
definição de literatura, que vai aparecer na prova, né? Ali os elementos da intenção comunicativa, a definição de poética são bem importantes, é bem importante, as rimas, a estrutura do poema, é importante vocês também verificarem isso, vai ser pedido na prova. Eu acredito que nós conseguimos ver todos os pontos importantes. Espero ter ajudado, né? Boa prova a todos. Então é isso, pessoal. Desejo que vocês obtenham a nota máxima. Boa sorte!